Som, dois, testa. Oi, gente, como que vocês estão? Um oi aqui da Lala, minha produtora, ajudando a nossa câmera aqui. Hoje estamos em um cenário diferente, aqui é a minha sala. A gente ainda está arrumando a nossa casa, mas a gente ama essa sala. Eu acho que é o lugar que eu mais gosto da casa. Mais do que o estúdio, mais do que o nosso quarto, eu gosto muito da sala. Porque a gente recebe amigos aqui. Eu gosto muito daqui. A gente recebe amigo, família, e aqui vira meio que um lugar que, tipo, as pessoas já deitam aqui, já chega, já deita aqui no sofá, aí fica vendo TV, aí fica conversando com a mesa, que vocês não estão vendo aqui, mas a mesa, ela fica, não sei explicar, né? Do lado do sofá. Uma mesa grande, cara, que a gente foi abençoado, a gente ganhou essa mesa. Então, é um ambiente que eu gosto muito, a sala. A sala é muito importante pra gente. Como eu disse, a gente recebe amigos, família, e a sala é sempre um ambiente que a gente quer ficar, sabe? Aqui também, na mesa, a gente joga muito jogo de tabuleiro. Qualquer jogo que tiver de carta, tipo Uno, sacou? E a gente gosta muito disso. Então, a sala meio que define a nossa vivência, sabe? Que é tipo um churrasco e amigos e família. Por isso que eu tô aqui, também porque eu me sinto confortável. E também só para não ficar gravando lá, só ficar gravando lá no quarto e tudo mais, mudar sempre o cenário. Pode ser que eu com certeza vou gravar mais vezes aqui, talvez de outros ângulos, mas eu gosto desse ângulo, a gente vai testar mais ou menos isso. E deu bom fazer em vídeo, né? Eu acho que foi bem melhor assim. Claro que foram 10 minutos e aí depois, ou foi menos até, acho que uns 3 minutos, 5, sei lá. Não me lembro, não me recordo qual foi o tempo. E depois parou o vídeo por conta que minha bateria do celular acabou. Mas agora tá ali, ó. Tá, tipo, a gente fez uma gambiarra. Tô carregando o celular enquanto eu gravo no programa da Blackmagic e tem um lustre ali. Porque a gente ligou as luzes e ficou muito clarão, assim. Eu gostei desse ambiente mais tranquilo, sabe? Pra gente conversar. Ah, me fez bem. Então acho que com vídeo, com esse ambiente, tá legal. Eu também quero gravar lá em cima, no, na nossa área de churrasco. E lá tem que ser de dia, pro solzão pegar, assim, eu acho que vai ser bem legal. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ai, eu acho que aí não vai dar agora. Acho que vai vazar o barulho. Coisas do dia a dia acontecendo aqui e a gente precisa... A casa se adapta ao Azaf, enquanto a minha produtora Larissa, com uma cara de indignação, me olha assim que acontece esse podcast. Eu fiquei... Tem 3 pontos que eu anotei. Já tem um tempo que estava no meu celular. E um outro ponto que surgiu essa semana, para ser mais preciso, na segunda-feira. O que aconteceu na minha segunda-feira? Eu estava, como vocês sabem, eu demoro um tempão para ir para a faculdade. Se você colocar no Google Maps ou no Waze o tamanho do meu trajeto, vai dar ali em torno de 2 horas e 10. Só que, entretanto, todavia, quando eu desço aqui para pegar o ônibus, que vai até uma metade do meu destino, para eu conseguir entrar nesse ônibus, são 5, eles passam tipo umas 5 vezes até que eu consiga entrar no ônibus. Então, só nisso eu perco uns 40 minutos. Então, se eu vou para o ponto 5 da manhã, 4 e meia, se eu vou 4 e meia, eu consigo pegar o ônibus das 5. Se eu vou 5 horas, eu vou pegar o ônibus das 5h40, porque eu não vou conseguir entrar no ônibus. Isso é bizarro. Mas por que, Azaf, você não vai lá às 5h40? Eu poderia chegar lá às 5h30, já que eu só vou pegar o ônibus das 5h40. Mas é porque quem chega antes no ponto tem preferência, pô. As pessoas se olham. Isso é um fato, tá? Você que pega ônibus, você tá me entendendo. Se você tá lá antes, você tem preferência, mano. Você vai entrar no ônibus. Não importa se o cara parou
15 jardas de você. Você vai entrar antes, que todo mundo vai te olhar e falar assim, pô, o cara tava aqui primeiro. Pelo menos aqui, no ponto que eu pego, em todos os pontos que eu já peguei na minha vida em ônibus, a gente tem essa decência, né? Então, o meu trajeto é longo. Esse é o ponto. E o que eu fiz? Eu testei um novo caminho. Agora, ontem na segunda-feira, eu voltei de ônibus. Eu nunca tinha feito isso. Então, eu peguei 2 ônibus. Um até um lugar, desse lugar até a minha casa. E esse primeiro ônibus que eu peguei, eu tava tendo uma... Caraca, esse é o caminho. Eu acho que na volta eu vou fazer isso, porque ao invés de eu ficar fazendo várias baldeações, eu tô apenas num ônibus, dá aquela claustrofobia, mas dá para aguentar. Mas eu tô apenas num ônibus. E foi o que eu fiz, né? Beleza, peguei um ônibus, pô, vou até confessar aqui para vocês um pecado, tomei uma bermate. Tomei uma bermatezinha, comi um salgadinho de cebola não, de batata doce. Cara, incrível, incrível. A volta da faculdade estava sendo maravilhosa. Até que, chegando em casa, eu já estava perto desse ponto que eu ia descer para pegar um outro ônibus até a minha casa. Um cara sentou do meu lado. Eu estava sentado nessas cadeiras que são altas do ônibus. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Elas são altas, mas é uma cadeira sozinha, só tá você no canto. Só que a pessoa consegue sentar do lado ali, o ônibus está cheio, ela consegue meio que subir nesse degrau e sentar do lado. Foi o que um cara fez, até aí beleza, né, pô? Imagina que o mano também tava no corre, então voltando, sei lá, provavelmente voltando, né, para casa. Ele queria também descansar ali, não ficar em pé, pô, até aí beleza. Mas aí ele ficou um tempo lá, deu uns 10 minutos, 10, 15 minutos que ele tava sentado do meu lado, na minha viagem perfeita, tem que deixar isso claro. Porque eu tava na minha cabeça, tipo, mano, eu encontrei o caminho. Não tem como eu fazer isso pra ir. Porque eu ir pra faculdade assim, vai ser puxado. Eu acho que de manhã vai ser muito puxado. Pegar um ônibus, 2 horas de ônibus. Mas pra voltar, beleza. Não fico fazendo baldeação. Mas pra ir eu fico com a sensação que eu não tô andando, né? Então, mesmo que você sai do metrô, pega outro metrô, parece que você está em movimento. É melhor para minha cabeça. Para voltar, eu venho lendo um livro, então eu consigo focar na leitura, até melhor para mim. Aí esse cara, ele simplesmente fez esse gesto. Eu estava sentado aqui, ó, digamos aqui é o computador, vocês estão vendo o computador, né? Eu estava sentado aqui, ele sentado aqui do meu lado, ele pegou e fez isso aqui, ó. Ele fez exatamente isso aqui. Ele pegou a mão dele, o braço dele, e colocou por cima da minha cabeça. Como se eu fosse alguém da família dele, uma esposa, namorada, namorado. Ele simplesmente fez isso aqui. Ele me abraçou, um desconhecido. Ele simplesmente falou, tipo... Eu não sabia se ele podia pegar a minha cabeça. Sei lá que merda que ele podia fazer. Eu fiquei primeiro que teve uns 15 segundos que eu fiquei... É impossível que esse cara tá fazendo isso. Ele não tá me abraçando, né? É a coisa da minha cabeça. Eu tava de óculos, então acho que demorou para ele entender. Que eu olhei para ele, fiquei olhando assim. Ele não entendeu. É porque eu tava de óculos, cara. Eu fiquei olhando para ele assim. Foi uns 5 segundos dessa minha indignação. Tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, cara. Tava perfeito, o meu caminho tava perfeito. Batatinha doce, bermate, livro. Eu ainda, gente, de verdade, não vou mentir pra vocês, tirei uma soneca ainda. Eu dei uma cochiladinha ainda. Pô, tava... Cara, eu tava no paraíso. Simplesmente. Ele me abraça e o braço dele ficou encostando em mim. É sério, gente, não faz sentido, tá? Não faz sentido você abraçar alguém no ônibus. Primeiro que eu achei ele muito corajoso, porque você abraçar um estranho, esse cara tem coragem. Aí o que aconteceu? Eu tirei o óculos e fiz assim com o fone. Fiz exatamente assim com o fone. E falei,
A gente é namorado? Eu falei exatamente isso pra ele. A gente é namorado, aqui é melhor, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. A gente é namorado? É... Aí ele falou, o quê? Eu falei, não, porque se eu for seu namorado, beleza. Se for seu namorado, beleza. Eu coloco a mão aqui e a gente vai pra casa assim. Ele ficou me olhando, tipo, o que esse cara falou? Ele falou, mas qual é o problema? Não posso colocar o braço aqui? Não, eu falei, não, claro que pode. Eu posso colocar aqui também. Aí você fica me abraçando, eu fico te abraçando, até a gente chegar na nossa casa. Porque eu sou da sua família, eu sou seu namorado, não é possível. Pra te abraçar aqui, pô. Eu não consegui pensar mais nada. E eu acho, e eu falei isso pra ele, tá? Só que eu acho que ele imaginou. Eu buguei a cabeça dele quando eu falei, eu sou seu namorado, eu sou da sua família, assim, pra você me abraçar. Que ele não conseguiu ter reação, com certeza. Ele ficou tipo, nada a ver, cara. Tipo, sabe ligado? Aquele cara que fica malandrão, pá? Ficou tipo malandrão pra mim, mas ele não conseguiu. Eu buguei a mente dele porque ele bugou a minha mente. Simplesmente fui abraçado. O mano me abraçou. Essa foi a minha segunda-feira, quase perfeita, voltando pra casa. E aí eu tava perto do meu ponto já, dei sinal, desci logo após, e eu fiquei pensando como que ele falou isso pras pessoas. Tipo, pô, o mano foi mó chato comigo hoje no metrô, cara, ou no ônibus, só porque eu abracei ele. É inacreditável, cara. Pô, é inacreditável, o cara me abraçou, mano. Ele abraçou um desconhecido dentro do ônibus. Essa foi a minha segunda-feira. Isso me deixou indignado quando eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu falei pra Lari quando ela falou, e aí, como foi voltar de ônibus? Falei, teve um cara que me abraçou e eu perguntei pra ele se a gente era namorado. Até agora eu tô realmente sem acreditar nisso. Eu tô de fato sem acreditar nisso. E eu fui sincero, né? Até engraçado falar de sinceridade. Eu fui sincero com o cara, eu falei, tipo, eu não fiquei segurando aquilo, né? Quando você vai num cabeleireiro ou num barbeiro e o cara corta o seu cabelo e você não consegue falar pra ele que tá uma merda, né? Passei por isso esses dias também, fui no evento da Decente. Aí eu queria dar uma régua, o Lala não conseguia me atender, que é o mano onde eu corto o cabelo, e ele simplesmente, eu cheguei num mano, o cara me deixou calvo, pô. O cara me deixou calvo. É inacreditável. E eu não consegui ser sincero com ele. Por isso que eu fiquei surpreso também da minha sinceridade, porque foi algo maior, tipo assim, o cara me abraçou, ele me deu um colarinho. Fiquei... Tô sem acreditar. Mas isso que eu falei em relação à sinceridade, eu vi um post no Twitter de um mano que cobre artistas americanos. Ele é tipo um repórter do mundo de business na música. Tem um podcast que ele fala sobre música, sobre negócios e tal. E ele estava reclamando que cada vez mais os artistas estão sendo menos sinceros por conta de como as entrevistas são postas, né? Antes eu lembro que aconteceu isso com a gente. Em 2020, o Flow Podcast, tipo, tudo... Quando os artistas iam lá, a gente ficava ansioso, porque eles... O Flow ou outros podcasts, mas como o Flow começou com isso, assim, no sentido nacional, eles atingiam um lado que a gente não via muito dos artistas, e ainda mais na pandemia, que estava todo mundo meio que fragilizado, né? Mas eu sinto que isso passou, sabe? Assim, o podcast também virou, e não falo do Flow, tá? Falo de todos os podcasts. Eles se tornaram por culpa nossa, assim. Se tornaram lugares também que são como TV, né? Você vai lá, fala alguma coisa, as perguntas são meio genéricas e não chega num lugar diferente. São poucas entrevistas que eu vejo o artista indo para lugares que ele não que ele queria falar, mas que estavam ali, sabe? E poucas pessoas olhavam para esse lugar. Um cara que toda vez que tem uma entrevista eu assisto é o Freud, porque eu sempre sinto que ele vai para lugares diferentes, sabe? Ele fala sobre o que o coração dele está pensando naquele momento, mesmo que seja uma bobeira, sabe? Eu sinto que ele segue esse instinto. Não é uma coisa programada. Eu gosto muito das entrevistas do Freud.
das conversas, dos podcasts dele. E sempre passa uma ideia diferente, assim. E de outros artistas. Mas esse cara, americano, então, de uma outra realidade, ele estava reclamando que cada vez mais a gente não tem lugares para que os artistas possam ser sinceros, para que a gente conheça os artistas. E eu fiquei pensando nisso, né, em relação à minha arte. Eu fui, sei lá, em 3 podcasts. Eu não falo nem do podcast, né? Como a gente está num podcast agora, eu vou usar essa plataforma para falar sobre esse assunto, mas pode ser qualquer outro lugar, uma TV, uma rádio, no YouTube mesmo, fazendo um quadro. Eu sinto que tem, eu não sei se as pessoas não estão mais interessadas no artista. A gente só quer saber da música, só quer consumir, porque tá todo mundo tentando viver, então a gente só vai consumir a sua música e o seu discurso, sei lá. Mas o meu ponto, ou pelo menos o que eu estou tentando tatear, não é nem isso. É que eu sinto que nós, artistas, estamos cada vez menos tendo plataformas ou conseguindo explicar ou expressar quem nós somos. Ou a nossa criatividade mesmo, assim. Não o que o Azaf pensa, mas não, isso pouco importa, talvez, mas assim, como quais são as coisas que passam de criatividade na cabeça da Azaf? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas eu gostaria de saber o que se passa na cabeça do Big The Kid, meu parceiro, assim, sobre coisas, assim, sobre qualquer coisa, sabe? Coisas genéricas. O que será que ele pensa sobre Pizza Hut? Será que ele gosta de Pizza Hut? Eu estou dando um exemplo idiota, mas é porque eu sinto que cada vez mais nós, artistas e tudo, a gente não está conseguindo mesmo falar, ou melhor, chegar até vocês quem realmente nós somos, no sentido até pequeno, assim, 10%. Eu não consigo mostrar, fica tudo meio que genérico. Parece que quando você posta algo na rede social, por mais sincero que seja, aquilo já é enlatado e você vai ser recebido como um produto no final, obviamente. Mas independente da coisa mais profunda que você poste no seu Instagram ou na sua rede social, parece que já vai entrar numa lata e você vai para a fileira, e você vai para algum balcão, para alguma parada de um supermercado digital e já era. Você é só um produto. A gente não consegue mais jogar algo no mundo que ele já não seja automaticamente enlatado, saca? Então quando eu vi esse tweet, lá no X, essa postagem deles, eu fiquei tipo, isso faz muito sentido. Eu vejo o meu trampo assim, eu não consigo mais. Mas isso também, tá? Pode ser, e a probabilidade disso ser dessa forma que eu vou falar agora é gigantesca. É maior do que o que eu estou falando. Pode ser que só eu não estou conseguindo fazer isso. Mas como eu vi essa crítica desse repórter, desse cara que trampa com música, falando que cada vez mais as entrevistas ou as colaborações que os artistas fazem com repórteres e YouTubes estão cada vez mais no entretenimento e cada vez menos no que o cara pensa sobre isso, sabe? As entrevistas não estão mais legais, estão genéricas, assim. Você coloca uma entrevista de um artista e é do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A, acabou. Assim, sabe? Mas eu também não sei se é por conta, falando especificamente da minha forma de mostrar a minha arte, se isso tem a ver com a forma de não conseguir comunicar, isso é minha culpa, ou se tem a ver que qualquer coisa que eu colocar na internet nesse lugar vai ser enlatado e não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, aquilo vai ser um produto. E por você não ter uma relevância dentro desse mercado, o seu produto vai ser vendido o mais barato possível. Porque você ainda não tem números para que seu produto tenha um peso e ele esteja numa prateleira onde as pessoas verão com mais facilidade.
eu confesso que eu tô nesse lugar, assim, de tentar entender, sabe? Eu estava conversando com o Big e com o Boli, tem um tempo isso. E a gente estava conversando sobre isso, sobre trampo, sobre se movimentar, sobre gerar conteúdo e tudo mais. E a nossa dúvida na mesa, a dúvida posta na mesa era qual vai ser a próximo, próximo up, assim, qual vai ser a próxima parada que o artista vai ser obrigado a fazer, sabe? Teve a transição das músicas de CDs e tudo mais, desse formato para o streaming. Qual vai ser a próxima coisa, assim, que a gente vai ter que fazer, a gente que trabalha com música, né? Eu tenho pensado muito sobre, e isso aqui é um experimento disso que eu vou falar. Eu acho que futuramente, como tudo hoje é muito nichado, é difícil você ter um artista como uma Ivete Sangalo hoje no Brasil. Você vai passear por Instagram, tenho certeza que você já ouviu isso, e você vai achar um artista que tem 15 milhões de seguidores e você nunca ouviu falar. 50 milhões de seguidores, você fala, meu Deus, como eu nunca ouvi falar nessa pessoa? A pessoa tem... Porque é muito nichado. Isso acontece muito no Norte, no Nordeste, no Sudeste, nessas regiões. Principalmente no Norte e no Nordeste, porque infelizmente a gente acaba não consumindo essa cultura, que é um erro nosso. Então a gente tem essa prepotência, né, de falar. A gente tem esse grande erro. Caramba, eu não conheço essa pessoa e tal. Como essa pessoa do nada, né? A gente usa essa expressão. Mas o foco aqui é que cada vez tá mais nichado esse rolê. Então, o assunto na mesa era qual vai ser o próximo passo do mercado para que o artista tenha mais dificuldade e para que a gente cada vez mais encontre um lugar para trabalhar, para a gente exercer. Enfim, esse era o dilema. E tem um cara que eu acompanho, que é o Saco Cheio Podcast, e ele fez uma coisa que eu acho que, se não é o futuro como resposta maior, é uma das respostas. Que ele fez um site, e nesse site você paga uma mensalidade de R$ 20, ou mensal, ou você paga um anual que é R$ 150. Não é R$ 20, é mais caro, acho que é 30 e o anual é 150, alguma coisa assim. E lá você tem diversos programas, mas tudo produzido por ele e pela equipe dele. Então ele contratou uma galera, e tipo, se eu não me engano são 5 pessoas, assim, é uma equipe relativamente baixa pro trampo que ele, pequena pelo trampo que ele faz. Então ele contratou, sei lá, 5 pessoas. Então ele tem um programa de segunda, tem um programa quarta-feira, tem um programa quinta, tem um programa sexta e um programa sábado. E esses programas variam. Tem um programa de humor, tem um programa só de música, tem um programa que eles leem notícias e comentam. E eu acho que tem aí um grande negócio. Imagina que você... Hoje, as minhas músicas estão no Spotify. E lá são 40 mil pessoas. Já aconteceu de chegar a 100 mil pessoas escutando a minha música mensalmente. Hoje está a 40 mil pessoas. Imagina que dessas 40 mil, 5 mil pessoas assinem o meu canal. Eu vou diminuir isso, obviamente, porque aparentemente não vai estar mais de graça. Mesmo a pessoa pagando streaming, ela tem a sensação que me escuta de graça. Mas ela paga. E a plataforma. Mas essa pessoa vai pagar diretamente para mim o valor, saca? Ela vai escutar tudo que eu produzi e automaticamente eu vou produzir muito mais coisa. Porque o dinheiro vai ser direto para a finalidade da música, para a finalidade de alguma coisa. Então imagine que dentro desse meu site tenha lá o meu vlog, tenha o meu podcast e tenha todas as minhas músicas. E a pessoa paga R$ 30 por mês para ter acesso a isso. Cara, a gente está falando que se 1.000 pessoas vão pagar R$ 20, R$ 30, o artista vai ter a sua independência, não vai depender de ninguém e vai produzir conteúdo para um nicho que ele conseguiu pegar e aquele público que ele conseguiu fidelizar, no caso, e vai ser direto. Então ele vai ter uma resposta direta, que se o povo ou se o público está entendendo o conteúdo dele, se não está entendendo o conteúdo dele, automaticamente quando você joga lá, o público não vai entender isso como uma lata.
e vai passar por milhões de outras latas até chegar no seu produto. Não. Eu quero assinar o canal do Azaf. Então eu vou lá, pago mensalmente e eu acho que isso vai ser. Nos Estados Unidos isso acontece muito para comediante, quando eles lançam especiais de comédia. Eles têm o próprio site deles, o cara vai lá, paga, ou cadastra lá, enfim, faz um pagamento e assiste o especial de comédia. O Kanye fez isso em relação a Easy também, o álbum dele no último agora, Vultures. Ele também fez esse esquema, se eu não me engano. Então eu sinto que isso pode acontecer. É caro para você produzir um site assim. É caro. Não é uma coisa barata. Hoje ainda não é barato você fazer isso. Mas não é impossível, cara. Longe de ser impossível. Então eu acho que essa pode ser uma das saídas, como eu disse. Eu não sei se é a maior saída, mas eu acho que é uma das saídas. Ou não sei se é a saída, mas com certeza uma das. Eu boto fé que seja, saca? Porque essa sensação de você colocar seu trampo lá e automaticamente, independente da legenda que você coloque, independente, saca? Mas isso é o mercado. Aqui, eu deixar bem claro, tá? Não é uma vitimização de tipo, ai, meu Deus, que droga, a vida assim, ah, não sei o quê. Não, não. É só friamente tentar entender como que eu vou trabalhar com isso, saca? Eu recebi um e-mail de uma galera, de uma empresa no caso, falando sobre o meu Instagram e tudo mais, assim, eles querendo trabalhar comigo e me dando uma grande bronca, assim, e eu levei isso como uma bronca, um puxão de orelha, no bom sentido. Foi uma crítica muito real, assim, eu vejo, faz todo sentido para mim. Eles falam, pô, Azaf, e o e-mail foi formal, assim, um e-mail formal, não era uma coisa informal, mas vou falar como eu entendi, tá? Cara, você foi indicado ao Grammy, você tem credibilidade, você tem relevância dentro do seu cenário, e você tem pessoas que têm menos relevância, não têm credibilidade, e estão tendo mais engajamento do que você. A gente consegue resolver isso. Bora conversar? Eu entendi o que eles estavam querendo dizer e é um fato. Porque na minha cabeça, e essa cabeça, gente, não tá certa. Só é a minha cabeça. Eu tô me matando para conseguir fazer uma música, pelo menos decente. E eu tenho que pensar nisso. Não tem outro jeito. Isso aqui, essa conversa até, ela é de 2010. Próxima conversa, Zaf. Eu sei disso. Mas o meu ponto é que parece, até um exemplo claro que aconteceu com o Jonas Madureira, que é um mano que eu sigo, professor de filosofia, teólogo. Mano é um gênio, né? Da filosofia, um gênio, um gênio. E eu vi ele postou um Reels, ele posta todo dia um Reels referente à filosofia, ele tem uns cursos e tal. E ele postou um vídeo comendo uma coxinha ao contrário, assim, pelo bumbum da coxinha. E aí, tipo assim, o vídeo, sei lá, deu muitas visualizações. Eu acho que chegou a mais de 1 milhão de visualizações, muitos compartilhamentos. E aí você passa para os outros vídeos dele, é tipo 30 comentários. E esse vídeo tem mais de 5 mil comentários. Porque era uma coisa que pega, né? Você come por qual a parte da coxinha que você come primeiro? Tudo para dizer que eu também, quando chego em casa, por mais gênio que um humano seja, que eu acompanho o trabalho do cara e sou fã, eu interajo e mando para as outras pessoas um conteúdo de comédia, um conteúdo de entretenimento. O conteúdo, não que a música não seja, a música é também entretenimento, mas o conteúdo que eu sei que um amigo, uma amiga minha vai soltar vai dar aquela risada de canto de boca e a gente está cansado também. Chega em casa, a gente às vezes também só quer um produto, né? A gente só quer consumir qualquer merda aí. Pô, mano, liga em qualquer merda aí, vamos assistir isso aí, porque eu simplesmente quero não pensar em nada. Eu não tenho resposta para isso, né? Eu tenho que ter, ou pelo menos eu tenho que tentar entender isso, porque tem a ver com o meu trabalho.
tudo a ver com o meu trabalho. E eu diria com os meus dois trabalhos, que é me formar em filosofia, me tornar um professor, e esse pensamento de como isso vai ser tratado, né? Como isso é tratado por nós. Que ao mesmo tempo a gente precisa de algo só para entreter a gente, mas se segunda-feira é uma segunda-feira, eu estou indo para o meu trabalho e estou escutando no meu fone, senta, 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 isso não é mais entretenimento, né? Pelo menos eu não estou fazendo juízo de valor aqui sobre a música, porque para mim isso não é. Mas o meu ponto é, isso não é juízo de valor, mas é tipo, cara, sua mente já está tão cauterizada que uma segunda-feira onde você precisa resolver questões que pela sociedade são cruciais, é a segunda-feira, vamos, e a nossa mente ainda está nesse lugar do entretenimento, é um problema. Então, tem esse problema posto, né, que é do entretenimento e na nossa mente, e nessa vivência. O outro problema posto é, toda a arte que eu faço, independente da arte que for, eu jogar nessa rede social, vai virar um produto, obviamente, porque sempre foi assim, sempre vai ser, mas agora está sendo enlatado com mais facilidade e sendo desprezado com mais facilidade. O produto é muito mais jogado, 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 você tem que se virar. E o artista tem que ser empresário, tem que ser tudo. Como eu disse, esse assunto é muito 2010. Muito 2010. Mas é o assunto que nós temos. E é o assunto que todos os dias eu penso. Porque ou você se expõe demais, joga a minha alma ali, visceral, mas ela vai virar um produto enlatado e fugaz. Cara, sério, então que eu vou colocar minha alma... Não, não que eu não vou colocar minha alma, mas... Não é melhor eu ser professor e dar aula para o ensino médio, ensino fundamental, cuidar da minha casa, do que... Isso, obviamente, é pessoal. Só pessoal. Isso tudo está só na minha cabeça. O mundo está acontecendo, deixando de ser mundo. As agências estão acontecendo, e graças a Deus por isso. Está todo mundo aí trampando, fazendo corre. Mas essas coisas estão na minha cabeça. Eu tinha outros assuntos para conversar com vocês, mas... eu fui para esse caminho, né? Sei lá. Pode ter sido chato, né? Mas... comecei ainda falando, né, que os artistas precisam ser mais sinceros, mas ao mesmo tempo a indústria precisa... a gente precisa da indústria para isso, para que a gente consiga jogar a nossa real nisso. Quando você ouviu o Kanye, para mim meio que não importa, sabe, hoje, falando dele, se o álbum dele é ruim ou não, assim. Para mim, o que importa de verdade é ele tá falando realmente o que ele pensa. Se eu gosto ou não, se aquilo é certo ou não, para mim, eu fico muito feliz quando o cara fala realmente o que ele pensa. Eu diria até que antes eu tinha inveja disso, porque eu me sentia preso em não falar o que eu penso. Hoje eu falo o que eu penso. Então eu acho isso tão... talvez... tanto faz, tá ligado? Se é bom ou não, assim, né? Não, se é bom no sentido álbum dele. E se eu jogo para essa nossa reflexão como último ponto é... ele tá sendo sincero? Na minha cabeça, olhando a situação, o todo, ele tá sendo sincero. Agora, se isso é bom para ele, se é ruim para ele, eu não sei dizer. E eu faço essa reflexão para minha arte. Eu tô sendo sincero? Procuro fazer algo bom, algo agradável ao meu gosto, ao gosto das pessoas que me cercam. Mas, sobretudo, que eu possa ser honesto. Honesto. Apenas isso. Eu não sei se isso aqui foi um mix de nada. Eu falei coisas sem coisa, coisa com coisa alguma, né? Mas foi por onde a minha mente passou nessa conversa. É isso, gente. Tá bom? Acho que é isso. Eu vou pensar mais sobre isso. Não sei se ficou tão confuso, abstrato. Mas foi uma conversa aí. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto.